Todos estão vendo aí os slides? Esqueci de compartilhar, né? Vocês estão vendo os slides? Ainda não. Ainda não, professor. Vou esperar um pouquinho, deve chegar aí. Assim que aparecer, vocês falam para a gente, por favor. Nada ainda? Nada. Ué? Estranho. Agora foi. Ah, beleza. Perfeito. Bom, então a gente já viu o controle biológico, né? Viu produção. Agora é muito importante a gente falar sobre a interação, né, dele com o sistema de produção e como é que a gente pode integrar o controle biológico com outras práticas de manejo. Então, quando a gente fala em agricultura, a gente, na verdade, tem um ecossistema lá. Então, muita gente negligencia que a gente já tem uma microbiota nativa, ou seja, quando eu faço a introdução do meu micro-organismo, eu estou fazendo a introdução dele, ele vai ter que competir com a microbiota nativa, né, para garantir o controle da doença. Então, o que é o agroecossistema? Unidade espacialmente e funcionalmente coerente da atividade agrícola, inclui os componentes vivos e não vivos, assim como suas interações. Só para vocês terem ideia, né, 50% do que a gente tem de DNA no solo é não viável. Ou seja, tem muitos organismos que a gente, às vezes, até detectava, achava que estava lá, e não está. Mas esse DNA que está no solo tem um papel também na regulação, né, de populações. Então, o pessoal está estudando muito isso aí. O outro fator é esse não vivos, ou seja, tem moléculas que estão presentes no solo que vão interagir com o sistema, com a funcionalidade. Então, se tem algum resíduo, né, de algum fungicida, por exemplo, eu vou impactar o estabelecimento do meu controle biológico. Então, a perda de diversidade no ecossistema aumentou a necessidade de incorporação externa. E a incorporação externa, a gente tem que entender que não é só colocar o micro-organismo. A gente tem que fomentar a diversidade microbiana. Como é que a gente fomenta? Não é só a introdução do micro-organismo, sempre que possível a gente adotar a diversificação de plantas, né, no sistema, diversificação em termos de rotação ou de consórcio. Né? Então, cada planta suporta, ou vamos dizer, aumenta seletivamente a comunidade de alguns micro-organismos, bactérias, fungos, mas também protozoários, né? E até macro-organismos, alguns ácaros, né, têm um papel muito importante na regulação da população de fungos. Então, quanto mais diversificado, mais interessante, mais tamponado, que a gente chama, aquele solo, né? E a diversificação está relacionada também a funções. Né? Então, a gente preencher isso é uma noção que está começando a aparecer agora. Você entender quais são as funções que estão deficientes naquele solo. Então, a gente vê, a fixação do nitrogênio é uma deficiência nesse sistema, então vamos incorporar o que pode fomentar a fixação do nitrogênio. É só rizóbio que fixa o nitrogênio? Não. Tem vários outros organismos, como azospirilo. Então, está se falando muito de co-inoculação, né? Então, se colocar o azospirilo no sistema, não só para fixação do nitrogênio, mas também para produção de fito-hormônios. Outro aspecto é relacionado à compatibilidade com defensivos aplicados. E a gente fala muito de fungicidas, vamos ver se é compatível com fungicida. Não é só fungicida. A gente tem que entender a interação do sistema como um todo. Tem vários sais que impactam o estabelecimento. O pH da cauda impacta. Então, a gente tem que entender isso. Quem faz os estudos são as empresas de controle biológico, as empresas que vão te vender o produto, o que você vai recomendar, você vai ter que entrar em contato, saber se aquele produto, né, vai ser compatível com os produtos que estão sendo utilizados. E tem que ter uma outra noção também, que isso ainda é muito pouco explorado pelos técnicos em termos de compatibilidade. Isso aí também vai determinar o sucesso do controle biológico, que é a compatibilidade no sistema. Então, não é só a mistura de tanque que eu vou olhar. Qual que é o residual daquele produto que foi aplicado na folha? Então, 15 dias,
Então, se eu estou aplicado dentro dos 15 dias que ainda tem o residual, eu estou também tendo uma incompatibilidade. Se eu estou aplicando um produto que está indo a maior parte dele no solo, eu estou querendo estabelecimento de comunidades microbianas no solo, né, eu vou estar impactando a compatibilidade também. Então, quando a gente fala de doença, né, a gente tem o triângulo, né, do hospedeiro suscetível, o ambiente favorável e o patógeno virulento. E quando a gente fala de controle de doenças, a gente tem que atuar em cada um desses vértices. Quanto mais diversificado em termos de técnicas de manejo, mais blindado a gente vai estar no controle biológico. Então, o que é controle biológico, pessoal? A aplicação de organismos individuais, e hoje a gente está tendo produtos hoje no mercado que combinam mais de um organismo. Então, você ter cada um com uma função diferente. Então, tem toda uma razão para combinar dois organismos. São organismos que crescem em temperaturas diferentes, ou são organismos que produzem metabólitos complementares, atuam sobre doenças diferentes, né? Então, essa é uma tendência, né? Então, ou organismos individuais ou combinados. Mas controle biológico não é só isso, né? Se a gente pensar nessa fileira de tijolos, a incorporação de matéria orgânica. Matéria orgânica, eu vou aplicar só esterco? Não. Vou aplicar plantio de plantas que aumenta a relação carbono-nitrogênio. Então, aplicar plantio de gramíneas, particularmente, você vai garantir o estabelecimento da palhada. E por que a palhada é importante, pessoal? Então, a palhada é importante em dois aspectos. Um é que vai fornecer um substrato para o estabelecimento desse micro-organismo benéfico, ou dessa comunidade de micro-organismos benéficos, na ausência de uma planta. Dois, que a gente vai ter um tamponamento das condições favoráveis para a atividade microbiana. Por quê? Pessoal, a matéria orgânica é um isolante térmico e também ele reduz a evapotranspiração. Então, isso vai fazer com que eu tenha, abaixo da palha, uma temperatura mais tamponada, uma temperatura mais estável e a umidade mais estável. Isso vai favorecer a atividade microbiana, vai favorecer a atividade de controle biológico. O plantio de plantas de cobertura está sendo muito difundido, tem que ter muito cuidado também com essa técnica. Por quê? Porque a gente tem pouquíssimas empresas que produzem sementes para plantas de cobertura. As plantas de cobertura são interessantes porque cada uma tem um papel, então pegar nabo forrageiro tem um papel de descompactação de solo, né? A gente tem o trigo murisco, né? Ou serraceno, né? Trigo serraceno, eles têm uma fixação, uma solubilização de fosfatos, né? Cada planta tem um papel no sistema, então a gente entender o que é que a gente precisa no sistema para fazer um consórcio, em que momento a gente faz, né, numa sucessão ou uma rotação de culturas, né, para a gente garantir essa diversidade microbiana. Eu falei que tem que ter cuidado, por quê? Porque tem muitos patógenos que podem ser disseminados por essas sementes. E a gente falou que tem poucas empresas que comercializam, ou seja, a maior parte do que se planta de plantas de cobertura são sementes salvas ou sementes adquiridas de empresas talvez não idôneas, e a gente precisa começar a olhar para controle de qualidade dessas sementes, não só em relação à viabilidade, se vai germinar ou não, mas também em relação à contaminação por fungos. Então, tem vários patógenos que são transmitidos, ou às vezes até introduzidos na sua lavoura inadvertidamente, através de plantas de cobertura. É o caso, por exemplo, do mofo branco, que o nabo forrageiro é uma planta que não só é hospedeira, como multiplica muito a esclerotínia, ok? Mas é fundamental para a gente garantir a introdução de micro-organismos benéficos, a gente diversificar o sistema em relação às plantas que são utilizadas. Esse é o manejo integrado, é uma das fileiras, e eu gosto muito dessa analogia do muro ao redor da propriedade. Cada fileira desse muro vai ser uma prática de manejo. E vocês veem que cada tijolo vai ser unido por uma cimento, então tem interações entre essas diferentes práticas de manejo, ok? E o que é a prática de controle químico, né? Então, controle químico não é só fungicida, indutores de resistência, herbicida para plantas, né, hospedeiras alternativas, a gente pensando, por exemplo,
no vazio sanitário para a ferrugem da soja, inseticida para controle de insetos vetores, né? Nutrição mineral, né? Então os fertilizantes foliares também representam, e todos esses aspectos a gente tem que olhar a interação que a gente vai ter com a microbiota antagonista. Então eles têm que ter um papel na proteção. Então, para determinadas doenças, não tem como a gente abrir mão do uso de fungicida. Então, pensando em ferrugem da soja, é muito difícil a gente manejar essa doença se a gente não tiver o uso de fungicida, principalmente plantando mais tarde, né? Controle físico, a solarização, isso vai ser viável para pequenas áreas, você colocar um filme plástico, né, sobre o solo. A temperatura ali nos primeiros 5 centímetros vai aumentar em torno de 10 graus em relação à temperatura sem o plástico. Então, isso aí vai reduzir a população a comunidade de fitopatógenos no solo. Coletor solar é uma estratégia para a produção de mudas, né, para solo, de vegetação de solo. Então, basicamente, é um coletor solar, é um princípio da solarização, mas aplicado para tubos, né, para substrato, então menor escala. E o controle físico, a própria planta de cobertura, né? Quem pode me dar um exemplo de planta de cobertura que vai dar um controle físico, ou seja, formar uma barreira física para a dispersão de inóculo de fitopatógeno? Otávio. Professor, seria cravo de defunto? Cravo de defunto não vai formar uma barreira física, mas a gente pode falar de braquiária, né? Então, braquiária, o que acontece? É uma planta fantástica para a gente fazer uma barreira física. Para manejo do mofo branco, ela funciona muito bem, porque ela vai, quando o fungo emitiu a potássio, a gente vai ter uma barreira física lá para o lançamento dos ascóspores. Então, essa barreira física é fundamental para a gente não ter a dispersão de ascóspores. Controle genético, né? Então, isso aí é o futuro, pessoal. Todas as empresas estão trabalhando no pipeline com estratégias de biotecnologia. Todo mundo tem acompanhado a evolução do CRISPR-Cas, né? E isso está sendo muito conciliado também com a atividade biológica, ou seja, como é que eu posso ter plantas mais produtivas que consigam ter parceiro melhor com micro-organismos que tragam benefícios? Então, muitas empresas hoje, elas estão avançando o melhoramento dela, integrando portfólio, ou seja, qual que é meu híbrido de milho, minha cultivar de soja, minha planta de tomate, de melancia, de melão, que tem melhor sinergia com o microbiota ou com o micro-organismo que eu estou tentando desenvolver também. Então, isso é uma tendência também, principalmente pensando em patógenos radiculares, que a gente tem muita dificuldade de manejo, né, através de variedades resistentes. Então, para patógenos foliares, né, então isso vai ser uma tendência cada vez maior, o uso de variedades resistentes, via transgenia, né, o pessoal está falando que o CRISPR-Cas é uma estratégia que não é transgênica, né, então assim, mas é uma variedade melhorada, né, uma cultivar melhorada. Mas a tendência é a gente buscar plantas que sejam mais receptivos a micro-organismos, ao micro-organismo que a gente está introduzindo, fazendo um enriquecimento seletivo daqueles organismos. Então, plantas não hospedeiras, é o caso das plantas de cobertura, então sempre a gente olhar plantas de cobertura que não sejam plantas hospedeiras, pensando em rotação de culturas. Plantas tolerantes é um risco muito alto, né? Então, planta tolerante é aquela que consegue produzir, manter o teto produtivo, mas o patógeno se multiplica aí naquela cultura, né? Então, a gente pode ter um risco ali de aumento do inóculo do patógeno. E melhoramento convencional, então, falei da tendência cada vez menos a gente ter o melhoramento convencional para cultivares resistentes ou exclusivamente melhoramento convencional. Mas tem um grupo, particularmente lá em Santa Catarina, que eles trabalham com melhoramento convencional para agricultura orgânica, né? Então, é um nicho que não tem oferta tão grande de cultivares resistentes. Então, é um nicho muito interessante de ser explorado, essa questão do melhoramento convencional para resistência a doenças para a agricultura orgânica. Bom, e quais são os modos de ação? Para a gente voltar lá, e é muito importante a gente relembrar os modos de ação, porque a interação ou o posicionamento do controle biológico vai levar em conta o modo de ação.
Então, se eu tenho um modo de ação de antibiose, que é a produção de um metabólito, vejam só, a bactéria aqui, agente de controle biológico, está produzindo um metabólito que está inibindo o crescimento dessa outra bactéria. Então, o antibiótico é um posicionamento semelhante a um fungicida. Então, eu vou aplicar o produto antes da chegada do patógeno, assim o meu agente de controle biológico vai crescer, vai produzir o metabólito e vai inibir o crescimento do patógeno. Mas e o hiperparasita, como funciona? O hiperparasita, ele depende do fitopatógeno para ele se multiplicar. Ou seja, o mecanismo de parasitismo está relacionado à presença do patógeno. Ô, Guilherme, me dá um exemplo de posicionamento de produto que seja hiperparasita. Tem algum produto comercial? O tricoderma? Exatamente. Lecanicilium não tem produto ainda, né? A gente não tem produto, mas ele ocorre também. Se a gente for olhar pústula de cafeeiro, é muito comum a gente encontrar não só pústula de cafeeiro, mas se vocês olharem uma planta que é muito interessante, é o lírio, né? Então, você olhar o lírio não, o jasmim, desculpe. Quem tem jasmim no quintal, essa é uma época que a gente tem muita ferrugem. E parasitando a ferrugem é muito comum a gente encontrar lecanicílio. Mas por que é mais comum do que em café? Porque ele gosta mais de jasmim? Não. É porque não usa fungicida para controlar a ferrugem de jasmim. Então, esse é um fungo que é muito sensível a fungicida. Então, acaba que você não tem essa relação parasita. Mas é um risco, né, para patógeno foliar, como a gente discutiu. Então, como é que eu vou esperar a ferrugem esporular para eu fazer a aplicação? Então, não é só a dificuldade de produzir, pessoal, mas é o risco que a gente corre. Mas quando a gente trabalha com patógeno de solo, ou patógeno que tem estrutura de resistência no solo, como o caso de mofo branco, o parasitismo é interessante. Ou seja, eu tenho os escleróides lá no solo, eu vou aplicar esse produto e a base é eu ter o parasitismo das estruturas e reduzir o lançamento de ascóspores. Então, é fundamental a gente saber o mecanismo de ação para posicionar corretamente o produto. Né? Dois outros mecanismos de ação, competição, né? Então, competição ele vai também crescer antes, só que ele não vai formar um halo aqui. O que vai acontecer é que a bactéria que está aqui vai começar a definhar. Por quê? Porque o organismo que eu introduzi, ele cresce muito rápido e ele vai utilizar todos os nutrientes que estão na superfície de plantas, né? Então, ele tem que ser tratado, colocado antes do patógeno. Então, se eu faço um comparativo, olha, quem que eu coloco quando o patógeno já está estabelecido? Né? O hiperparasita, se o mecanismo é parasitismo. Quem que eu coloco antes? Né? Então, competição. Então, em suma, competição e parasitismo atuam da mesma forma, ou seja, eles vão impactar o desenvolvimento do patógeno. Só que competição tem que vir antes, né? Então, a princípio do meu organismo crescer, consumir os nutrientes, ou preencher o tecido vegetal, formando uma barreira, com isso o patógeno não vai se estabelecer. Já o parasita, ele tem que ser aplicado quando o patógeno já está estabelecido, né? Então, tem alguns casos que ele vai funcionar muito bem. Essa foto, particularmente, pessoal, isso é em vassoura de bruxa do cacaueiro. Então, para a vassoura de bruxa do cacaueiro, eu aplico sobre vassouras, ou seja, sobre tecido infectado, né? Então ele vai colonizar e é muito interessante porque ele é como se fosse o inimigo natural. Você coloca ele para crescer em meio de cultura, ele não cresce tão bem, mas quando você coloca no tecido infectado, que é a vassoura, né, o ramo, né, do cacaueiro que está lá morto, ele cresce, esporula muito bem, né? Então até é uma dificuldade comercial. Hoje a gente não tem nenhuma empresa interessada, porque é um nicho muito específico de mercado, mas funciona muito bem. Só que só vai vender para cacau. E só vai vender para cacau no Brasil, praticamente, porque é onde a gente tem maior importância dessa doença. Vários países africanos, que Nigéria, Niger, Costa do Marfim, que são importantes países produtores de cacau, a gente não tem vassoura de bruxa, ou seja, não tem mercado. A empresa poderia pensar no mercado global. Isso é uma visão crítica que eu quero que vocês tenham também. Então, por que tem produto que funciona muito bem, mas que não chega para o produtor, né? Não chega para a gente, como técnico, fazer a recomendação? Simplesmente porque esses produtos não têm uma viabilidade
comercial, né? Ou seja, a empresa não vai investir um dinheiro para ter um retorno sobre esse investimento, porque vai ter um nicho muito pequeno de mercado. Esse produto que é registrado foi iniciativa do Ministério da Agricultura, ou seja, o governo entrou junto. Isso pode acontecer também de grandes grupos produtores, então, no caso da produção de coco, né, a gente tem um laboratório de controle biológico dentro da Só Coco, que é a empresa de produção de leite de coco, né, fibra de coco, lá em Moju, lá no Pará. Então, eles têm um laboratório de controle biológico para produzir os insumos para eles. Por quê? Porque coco para eles é um negócio enorme. Mas para pensando em Brasil, é um negócio muito difícil, né? Então, ou seja, a gente não tem produção de coco tão expressiva que justifique o desenvolvimento de um produto que tem um retorno sobre o investimento. Então, isso é uma visão muito interessante, assim, que pode ter controle biológico, não quer dizer que a gente não tem para determinados alvos, mas é que não tem viabilidade econômica do desenvolvimento por parte de uma empresa de controle biológico, mas por parte de cooperativas pode acontecer. Tem um mecanismo de indução de resistência, e isso é muito interessante, que é muito pouco explorado esse aspecto. O que é a vantagem da indução de resistência? Aplica também antes, né? Então, antibiose, competição e indução de resistência são técnicas, né? Se o mecanismo é um desses, a gente tem que fazer a aplicação antes do patógeno chegar, ou seja, aplicar com baixa pressão de nota. Isso é muito interessante, porque se você aplica esse produto depois que o patógeno já está estabelecido, às vezes é pior do que a testemunha, e a gente já teve essa experiência. Por quê? Porque muitos patógenos, eles bloqueiam a defesa de plantas. Esse é o mecanismo de ataque. Então, primeiro ele bloqueia a defesa, depois ele progride com parasitismo. Então, se eu aplico um produto que induz a defesa, eu posso sobrecarregar a planta em relação à defesa, né? Então, o micro-organismo que você introduziu está ativando a indução da resistência, mas o patógeno bloqueia essa defesa, ou seja, você vai ter um custo metabólico associado. Então, é fundamental a gente trabalhar com redução, com aplicação preventiva. E outro aspecto muito importante que tem que começar a ser considerado é o que está sendo aplicado de produto lá na lavoura. Está sendo aplicado algum produto que também induz resistência? Espera aí. Se eu estou aplicando um indutor de resistência, eu estou aplicando o meu produto que induz resistência também, será que eu não estou batendo na mesma tecla? Então é fundamental a gente saber o mecanismo de ação do agente controle biológico, entender o que está usando de produto lá pelo produtor, para a gente não sobrecarregar a planta em relação à indução de resistência, porque aí pode representar um custo metabólico e você ter redução em produtividade pela adição do produto que você colocou. Ok? Tem uns outros mecanismos mais sofisticados, né? Que a gente fala de quebra de toxina, enzima, né? Isso é muito mais interferência em sinal, isso é muito mais na teoria. Então, a gente tem vários papers, né? Tem várias publicações na literatura falando desses assuntos, mas isso é muito pouco explorado. Só para título de curiosidade que eu coloquei para vocês, né? 2 exemplos de mecanismos mais sofisticados de controle biológico, mas que ainda não são explorados na prática no controle biológico. Tem um produto para batata lá na Holanda que está relacionado com interferência em sinais, que é para controle de pectobactéria. Então, em vez de o micro-organismo atuar sobre o patógeno pectobactério, ele atua degradando a acilmocerinolactona, que é essa molécula, que ela é como se fosse um disparo para a produção de toxinas por parte da pectobactéria. Então, aplicando o bacillus, né, que produz essa molécula, ou tem várias outras espécies bacterianas que também produzem as lactonases, a pectobactéria não vai conseguir causar podridão mole. Então, um mecanismo muito sofisticado, muito interessante. Pensando em pectobactéria e podridão mole, não só em batata, mas vários outros cultivos, a gente teria um apelo, ou seja, teria um mercado interessante, mas ainda é pouco explorado esse aspecto, ok? E interferência em quebra de toxinas, então isso aí é muito utilizado para controle de micotoxinas, mas tem um outro mercado já que é consolidado, que é os binders, né, que eles falam, que são moléculas que sequestram micotoxinas. Então, você chegar para vender, tem um produto que é totalmente diferente, ele quebra toxinas. Não, meu amigo, mas eu já tenho
um produto aqui que é um binder, né? Que é um sequestrador de micotoxina, funciona muito bem. Para que eu vou comprar seu produto, né? Então, esse tem pesquisa, né? Então, tem várias publicações nesse sentido, mas já tem um mercado consolidado, né? E, assim, a questão da quebra de toxina não agrega a mais em relação aos binders que a gente tem no mercado hoje. Bom, então, só para colocar dentro do triângulo, sobre o patógeno, a gente tem os mecanismos de antibiose, parasitise e quebra de fatores de virulência. Sobre hospedeiros, a parte de indução de resistência e competição que a gente falou. E, assim, para o ambiente, né? O que seria o ambiente? A gente não vai mudar o ambiente com controle biológico, mas a gente entender o ambiente para a gente melhor posicionar o controle biológico, então, o ambiente que a gente tenha melhor umidade, não tem incidência de raio ultravioleta, né? O estágio fenológico que é mais apropriado para eu atingir o alvo, né? Então, pensando em parasitismo pelo tricoderma, aplicar o produto antes do fechamento de linhas para conseguir atingir os escleróides. Mas a promoção de crescimento é um mecanismo muito interessante por 2 motivos. Primeiro, que é uma forma de demonstrar que está tendo um melhor desenvolvimento de plantas, né? Então, o produtor ele quer ver o resultado. Então, você faz um lado a lado lá, às vezes controlou a doença, mas você não está vendo o maior desenvolvimento de plantas. A promoção de crescimento é importante. Só para dar um exemplo de posicionamento técnico de produtos que levaram em conta a promoção de crescimento, tem um produto que é a base de Purpureocilium, que é para controle de nematóide. A empresa não estava tendo muita dificuldade para vender esse produto. Eles faziam avaliação da dinâmica do nematóide, viam que estava reduzindo, então estava funcionando. Mas espera lá, aí quando o produtor ele não ficava convencido. Por quê? Porque não viu uma planta maior. Aí eles passaram a só vender o Purpureocilium junto com o tricoderma. E o produto deles, a base de tricoderma asiano, promovia o crescimento de plantas. Então as plantas se desenvolviam melhor. Então, se tem uma melhor promoção de crescimento, aí o produtor controlava o nematóide pelo uso do Purpureocilium, o próprio tricoderma também dava um efeito sinergístico, né, no controle, né, no parasitismo de ovos, e maior desenvolvimento radicular. Então, a promoção de crescimento tinha esse aspecto. O outro aspecto é que quando você tem um período de estresse hídrico, se você teve melhor desenvolvimento de raízes, você tem melhor competitividade dessas plantas. Então, a promoção de crescimento representa essa vantagem frente a condições ambientais desfavoráveis. E outro aspecto é a indução de estresse, de tolerância a estresse abiótico, né? Então, tem vários organismos que eles induzem a produção de prolina, por exemplo, glicina, betaína, que são osmólitos. São moléculas que são armazenadas em vacúolos nas células, reduzem o potencial osmótico intracelular, com isso a célula consegue absorver água com maior facilidade. Na indução de resistência, funciona do mesmo jeito para todas as plantas, né? Então, tem um colega fez um trabalho muito interessante com vários isolados de bactérias, né? Agentes de controle biológico, que ele começou a ver que tinha inconsistência de resultado. Essa Pseudomonas putida, ela não funcionava para rabanete nem arroz, então não tinha indução de resistência. Para os outros cultivos, a gente tinha indução de resistência. Esse outro isolado, né, todos menos arroz. Já esse outro isolado, tinha para arroz, né? Não foi determinado para feijão e para tomate, mas para arroz e rabanete tinha esse potencial. É muito importante sondar com a empresa se tem registro para determinado alvo. E por que isso é fundamental? Para determinado cultivo, desculpe. Por que isso é fundamental? Porque o registro de produto biológico tem uma instrução normativa, né, de janeiro de 2014 que permite que o registro seja feito por alvo biológico, ou seja, ao invés de eu fazer o registro para mofo branco em feijão, eu posso fazer simplesmente em alface. Fiz os testes em alface, funcionou muito bem. Então, beleza, então eu vou estar registrado para mofo branco. Não, mas em qual cultura que você fez? Não, fiz em alface. Funciona para feijão? Funciona. Não, beleza. Fez teste, né? Então não é porque tem um registro que a gente tem a garantia de sucesso para controle, né, daquela doença, certo? Então, tem uma interação muito grande com a planta hospedeira. E, particularmente, essa interação acontece quando a gente tem um mecanismo de indução de resistência. Okay? Então, a indução de resistência parte do princípio que a gente vai ter os receptores ali na membrana. Então, se eu não tenho receptor, eu não tenho a indução de resistência necessariamente acontecendo.
Então, isso é que acontece, ó, a bactéria, né? Se eu faço a introdução da bactéria na raiz, por exemplo, né? Eu tenho a produção, né, a crescimento aqui em milho, né? Em milho, 2 vezes 10 a sexta, 2 vezes 10 a sétima em alface, desculpa, 10 a sétima em feijão, 10 a sétima em tomate, mas a bactéria não cresceu nem em pepino, nem em soja. Ou seja, se eu não tenho crescimento da bactéria, eu já espero que eu não vou ter produção de metabólito bioativo. Então, isso é um pré-teste que na indústria o pessoal tem feito para avaliar se você tem potencial de uso para aquele cultivo ou não. E para explicar também por que não tem. Então, pegando 3 moléculas que são bioativas, né, sulfactina, iturina e fengicina, em soja a gente não teve produção. Bom, é esperado, né? Ela não cresceu. Em exsudato de pepino, também não cresceu a bactéria. Mas mesmo em cultivos onde cresceu, veja só, alface cresceu e cresceu bem, 2,8 vezes 10 a sétima, foi a maior concentração de células bacterianas. Eu tive produção de sulfactina, tive produção de turina, mas bem pequena, e não tive produção de fengicina, que é outra molécula bioativa. Mesmo aspecto em relação a tomate, né? Então, baixa produção de turina. Feijão, né? Também um nível muito mais baixo de produção desses metabólitos, mas já teve aqui um pouco de produção de fengicina, ok? Então, isso é muito importante, não é só o crescimento da bactéria, mas a produção de metabólito bioativo. Isso é uma consideração que a gente pensa no campo, né? Então, isso foi feito em condições controladas aqui para fazer essa determinação, mas também a gente pensar na indústria, né? O pessoal está o tempo todo otimizando o processo fermentativo para aumentar essa produção de célula, porque até que eu tenha o estabelecimento da comunidade bacteriana na raiz, eu tenho que ter uma ação de choque. E essa ação de choque é garantida por esses metabólitos que vão no sobrenadante do produto. Então, quando eu coloco a bactéria na raiz, não quer dizer que eu vou estar naquela concentração. Então, logo na base 10, então 10 a décima, né, células foi colocada aqui. Olha como foi caindo ao longo do tempo, né? Então, 28 dias depois da inoculação, do tratamento, na raiz eu tinha 10 a quarta. Então, caiu 1 milhão de vezes aqui, né? Mas 10 a quarta foi garantia ainda para estabelecer para o controle da doença. Então, foi avaliado aqui o controle da doença na folha, né? Eu tinha a bactéria aqui na raiz, induzindo resistência, e na folha, né? Folha 1, 2, 3 e 4, a gente tinha aqui essa bactéria, 89B27, que você teve menor incidência de antracnose em folha de pepino, que foi feito. Efeito da temperatura, então feijão, o ensaio que a gente fez, então funciona da mesma forma, a colonização de raiz em função da temperatura. Então, 30, né? Na raiz eu tenho estabelecimento, mas no caule nem sempre a gente tinha esse estabelecimento da bactéria. Então, isso é muito importante a gente olhar, porque não é a temperatura determinante da liberação de exsudatos, mas também do crescimento da bactéria. Só que lembra que a gente falou, no sistema radicular, a gente tem um melhor tamponamento das condições para estabelecimento dessas bactérias. Então, a gente tem, por mais que está 20 graus Celsius, se a gente medir a temperatura do ar, no solo, essa temperatura se mantém mais estável, varia muito menos. Principalmente se eu tenho uma quantidade de água preenchendo os poros. Então, isso aí tampona a temperatura, né, dentro de um ótimo. Efeito da temperatura e tratamento de sementes com bacilos, né? Então a gente tem aqui 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, tá? Que cobrem, né? Então, para tratamento de sementes não funcionou para controle dessa bactéria, mas a gente teve várias bactérias que funcionaram, né? E a 20 graus Celsius a gente tem menos doença, né? Porque esse patógeno é um murcha de curtobactério, é uma doença muito importante, temperatura mais alta, mas mesmo a temperatura mudando, a gente teve estabilidade de controle. Foi muito interessante, a gente viu 70% de controle em função da temperatura. Então, é uma primeira pergunta que a gente se faz: qual que é a temperatura ótima para selecionar um agente de controle biológico? Tiago, está aí?
Qual que é a temperatura ótima para selecionar um agente de controle biológico, Guilherme? Na temperatura que a cultura vai estar lá no campo, né, Flávio? Para doença ocorre, né? Se eu estou buscando uma doença, então, às vezes a cultura ela é mais versátil em relação à temperatura. Mas a doença ela ocorre em condições específicas. Pensando em alface, por exemplo, a gente tem míldio que só ocorre até 25 graus Celsius. Então, tem que trabalhar, aquele meu produto biológico tem que funcionar dentro da mesma faixa de temperatura que a doença ocorre, né? E, claro, dentro da cultura também. Então, tem que funcionar dentro dos dois aspectos. Influência do ambiente, né? Tanto biótico, né, e abiótico. Então, quando falta água, né? Então a gente tem uns cancros, né, em risoctônia, e esses cancros acabam também prejudicando a produtividade. Então, tem esses aspectos, né, que quando você tem a mudança de temperatura, então a produtividade de algodoeiro, né, ela era bem menor em plantas que tinham aquelas lesões. Isso foi explicado pela temperatura mais baixa. Então, quando você tinha temperatura mais baixa, 19 graus Celsius, aí você tinha esse impacto. Quando você estava cultivando algodão a temperatura mais alta, você não tinha esse impacto muito claro, né? Mas só que no campo a gente tem as duas situações. Isso é um aspecto muito importante levar em conta. A gente tem temperaturas diurnas altas, mas à noite a temperatura cai, ou seja, durante o período noturno, a gente pode ter favorecimento ao estabelecimento dessa doença, desse patógeno. E o estresse hídrico impacta a defesa de plantas. Então, o primeiro hormônio que aumenta quando tem estresse hídrico, então, pensando nas interações que acontecem no campo e como otimizar o controle biológico, pessoal, é ácido abscísico. Ácido abscísico é o primeiro hormônio que aumenta. O que é a função do ácido abscísico? Fechar estômago. Beleza. Só que ele tem um efeito de bloqueio, vocês estão vendo aqui essa setinha, de resposta de defesa de plantas. Ou seja, a imunidade da planta baixa. E várias doenças ocorrem muito mais frequentemente quando a gente tem esse período de estresse hídrico. Uma dessas doenças é macrofomina. Podridão carvão é uma doença que está aumentando demais. E uma das explicações para isso é porque eu tenho um aumento de ácido abscísico, né? Quando tem um período de estresse hídrico, a imunidade da planta baixa e eu tenho uma penetração e uma infecção desse fungo ali acontecendo. Vários agentes de controle biológico, eles induzem uma tolerância a estresse abiótico. Isso ainda é muito pouco explorado comercialmente. Isso é muito mais constatação. Às vezes o produtor, olha, eu usei lá, teve um período de veraneio que melhorou muito mais o desempenho das minhas plantas. Né? Aos 3 dias, 5 dias, após o tratamento, você vê o fechamento estomatal. Fecha rápido, né? Então o estômago fecha rápido nas duas situações, né? Então, abertura estomatal, quando tinha aqui plantas de Arabidopsis, né? Que foi o teste feito, quando você tinha o tratamento com bacilos, o estômago não fechou, fechou mais rápido, ou seja, quando você tinha o tratamento com uma bactéria, um bacilos aqui. E as plantas, quando você dava um período de estresse de uma semana e depois irrigava novamente, as plantas voltavam muito mais rápido quando tinham sido tratadas com bacilos. Então, uma das razões para isso é o acúmulo mais lento de ácido abscísico, pessoal. Então, o pessoal observou que a planta ela acumulava muito mais lentamente ácido abscísico quando era tratado com um agente de controle biológico. Então, isso acontece para alguns micro-organismos que tem hoje comercialmente. Então, principalmente quando a gente tem um aspecto de indução de resistência. Então, a indução de resistência também está envolvido com o aumento da atividade antioxidante, né? A produção de chaperones, que são moléculas que protegem, né, contra a autólise. A gente vai ter acúmulo de moléculas osmólicos, né, que vão reduzir o potencial osmótico intracelular, ou seja, a célula é mais eficiente para a captação de água. Então, tem esses benefícios. Aguenta eternamente? Não, 15 dias sem água e começou a já perder esse efeito, o ácido abscísico começa a aumentar. Mas 15 dias é muito comum a gente ter um veranico de 15 dias. Então, essas plantas que foram tratadas têm um estabelecimento muito melhor.
Plantas, aí ele testou contra plantas que não produziam etileno, ácido jasmônico e ácido salicílico, né? Então, independente desses hormônios, a gente tem esse efeito ali de controle da doença. Então, está muito relacionado a aumento da tolerância a estresse abiótico mesmo. Essa osmorregulação a gente testou para algodão, né? Então, a gente viu o aumento de prolina, né, pelas plantas, quando a gente tratava com um bacilos, e aumento de controle de risoctônia. Essa mesma estresse hídrico, pessoal, acontece quando a gente tem infecção por risoctônia solane. Então, infectando por risoctônia, a gente vai ter maior efeito do estresse hídrico sobre o desenvolvimento de plantas, principalmente quando a gente tem aquele cancro. Então, esse maior desenvolvimento de plantas resultou em peso seco de plantas. Então, quando estava infectado por risoctônia, a gente submeteu um estresse hídrico, as plantas morreram completamente. Quando a gente tinha o tratamento com bacilos, a gente garantiu o estabelecimento dessas plantas. Então, aumento do peso seco, né, de plantas, então, semelhante o peso seco a plantas que não foram submetidas a estresse. Outro aspecto muito interessante é o efeito prime, ou seja, às vezes a indução de resistência ela vai acontecer quando a gente tem um patógeno desafiado. Então, aqui foi tratado com bacilos, a gente tinha um nível basal de indução de resistência, né, de produção de fitalexinas. Quando chegou a bactéria fitopatogênica, aumentou o nível dessa produção de fitolexina. Então, é como se a planta acumulasse precursores. Tem vários precursores que já foram relatados. Então, a planta acumula essa defesa basal, quando chega o patógeno, dispara essa defesa contra o fitopatógeno. Isso representa uma economia de energia pela planta, né? A murcha de curtobactéria, né? Então, a gente tem uma bactéria, uma doença muito importante aqui para a região. A gente foi num produtor, a gente teve muita chuva, né, no verão, no ano passado, e isso aumentou muito a importância de doenças bacterianas. Então, tanto xantomonas quanto curtobactéria a gente encontrou aqui na região. E é muito interessante que a cibenzolano não funciona. Na indução de resistência, essa bactéria bloqueia a defesa de plantas. Então, quando a gente tinha indução de resistência, olha só, a defesa ela vai caindo quando a gente tem o fitopatógeno. Então, quando a gente tem tratado com o bacilo, sem o patógeno, a defesa aumenta. Então, tem várias discussões em relação a esse bloqueio da defesa, né? Não vou entrar muito em detalhe com vocês, mas basicamente a bactéria ou o fungo produz alguma molécula que mimetiza uma molécula sinalizadora lá na indução de resistência. Então, com isso, eu vou bloquear a defesa das plantas. Então, aqui a coronatina é uma dessas moléculas, ela simula o ácido jasmônico. Então, a planta que tem ácido jasmônico, ela bloqueia a defesa lá contra ácido salicílico. Com isso, os patógenos são mais competitivos. Então, fenilpropanoides, né? Então, assim, a indução de resistência também está relacionada ao aumento de lignina, né, nas células, aumentando a lignina. Então, com isso, a planta vai ficar mais resistente. Então, com isso, contra a infecção, contra patógenos. É um mecanismo que a gente chama compensatório, né? Então, ele vai induzir resistência, formar uma barreira física, mesmo que o patógeno chegue depois, bloqueando a defesa, eu já tenho lá um arcabouço que está montado. As interações, né, dentro da ideia de manejo integrado, então, como a gente falou, são vários tijolinhos, né, que a gente coloca lá para compor o manejo integrado. Então, um aspecto interessante para a gente discutir é a indução de resistência, o controle de mofo branco, de mofo cinzento, desculpe. Botrytis cinerea, foi feito em morango, né, então, a aplicação de Clonostax rosea. Então, e nesse momento da seta, né, o pessoal parou de fazer o hogging, ou seja, de eliminação das folhas sintomáticas. Então, não conseguiu mais controlar a doença. Então, a doença começou a aumentar, não teve mais controle. Ou seja, o Clonostax rosea só funcionava no momento, está vendo aqui a curva, né, de progresso do mofo cinzento, só estava funcionando enquanto a gente estava fazendo a retirada das folhas sintomáticas, dos frutos
sintomáticos. A partir do momento que não foi feito mais essa retirada, a doença aumentou de forma semelhante, chegou ao ponto de estar igual, ou seja, não teve diferença mais entre o morango tratado e não tratado com clonostax. Então, o clonostax trabalha preventivamente, né, antes do estabelecimento do patógeno, só que se eu deixo o inóculo aumentar muito na área, eu não tenho mais controle da doença. Controle biológico e manejo integrado, então, assim, pensando em várias práticas, e a gente pode usar isso como um guia. O que é que eu posso fazer de erradicação? Erva baleeira é uma erva medicinal, o pessoal tem produção dela ali no entorno de Campinas. É uma planta muito suscetível a uma foma, uma espécie de foma. Aí foi integrado várias técnicas, erradicação, de redução do inóculo inicial, então retirar tudo que tinha de planta na área, e à medida que fosse tendo planta sintomática, tirar da estufa também, era feita uma produção em estufa. Limpeza e desinfestação das instalações do viveiro, com hipoclorito de sódio, então para reduzir também o inóculo inicial. Desinfestação do substrato, então o inóculo, o pessoal começou a ver que estava vindo também pelo substrato, usando coletor solar, e recolonização desse substrato com biofertilizante. Então, eles já tinham unidade de produção de biofertilizante, recolonização desse substrato para garantir melhor tamponamento, né, depois de você retirar, matar com coletor solar. Proteção, pulverização semanal de plantas com biofertilizantes, 10%, e regulação, manejo de irrigação, maiores lâminas por menor tempo. Então, em vez de ficar um ambiente de umidade o tempo todo, que é o que o pessoal fazia na estufa, né, como era automatizado o sistema, então faziam irrigações mais curtas, né, para sempre manter molhadas as plantas, manter as plantas mais úmidas, mais molhadas, a gente tinha maior importância da doença. Regulação, que é o manejo da irrigação, né, que a gente já falou, desculpe, e erradicação, limpeza das partes de plantas atacadas. Também feita a aplicação foliar com micro-organismos, né, Tricoderma, Bovério, Metarrhizium. Os vasos foram elevados para evitar que tenha respingo lá. E erradicação, sanitização de rotina. Então, com isso, as perdas caíram de 60% para 10%, né, por conta dessa doença. Precisava de tudo isso? Talvez não, né? Mas o que como é uma cultura de alta rentabilidade, não dava para perder por conta dessa doença. Então, eles integraram o máximo, conseguiram resolver, garantir a sustentabilidade do manejo. Integração de química e biológica, então um trabalho que a gente fez com vassoura de bruxa, aquele produto Tricovab, né? Tricoderma estromatal, controle da vassoura de bruxa do cacaueiro. Então, colocava tricoderma mais o cobre, né? Então, o tricoderma ele era aplicado sobre as vassouras. 15 dias depois, a gente fazia a aplicação de um fungicida curto, caroxicloreto de cobre, porque o hiperparasita não protege o tecido vegetal. O hiperparasita não garante 100% de parasitismo. Ou seja, se eu tenho uma porcentagem de estrutura de resistência do patógeno que vai resultar em produção de inóculo, eu preciso ter uma outra estratégia, seja química ou biológica, que eu vou proteger o tecido vegetativo. Tricoderma mais cobre, né? Então eu tive uma sinergia aqui com aumento na produção de frutos. Isso foram 3 anos de experimento. Então, nesse terceiro ano aqui, não foi feita adubação, faltou recurso para o projeto lá, não foi feita adubação. Então, mesmo assim, né, você teve resultado semelhante aos outros, né? Então, é fundamental também você garantir maior teto produtivo, para você justificar a utilização da integração. Então, nesse caso, sem adubação, não fez diferença eu aplicar cobre, eu aplicar o tricoderma. Só o cobre já deu conta do recado aqui. Então, em termos de custo, viabilizaria. As perdas, né, claro, foram menores, e o interessante aqui é que a gente fez uma análise econômica do experimento, né? Então, as análises econômicas, quanto botou no bolso o produtor. Colocando tricoderma mais cobre, a gente teve, isso aqui era em reais na época, né, R$ 1.500, R$ 2.300, R$ 600 de rentabilidade.
quando o produtor fazia esse BR, é a poda, né, de ramos infectados. Então, ao invés de fazer a aplicação do tricoderma, que vai parasitar aqueles ramos infectados, pagava uma pessoa para fazer essa remoção e depois tocar fogo, né? Então, esse tipo de manejo, a rentabilidade é menor, se usa só ele. Se eu uso ele mais o cobre, o produtor estava trabalhando no negativo, né? Então, isso foi muito interessante de mostrar, porque o produtor estava acostumado com esse manejo, mas esse manejo, botando na ponta do lápis, colocando o custo de mão de obra, se fosse uma agricultura familiar, né, o cara não estava computando o seu custo, mas deveria, né, mas estava trabalhando no negativo. Né, compensava não fazer nada que colocava algum dinheiro no bolso ainda, né, ali em relação à produção. Bom, o outro aspecto é o manejo de resistência. É um posicionamento muito interessante para o controle biológico. E quando a gente fala de resistência de fungo a fungicida, um dos campeões é o Botrytis cinerea, o mofo cinzento. A gente tem, colocando um estirpe resistente a tiabendazole, um isolado de Botrytis cinerea sensível, e uma mistura dos dois, que é o que normalmente acontece dentro de uma população. Eu tenho, dentro de Botrytis cinerea, né, eu tenho lá o inóculo, eu tenho uma população que é resistente, eu tenho sensível. Geralmente a resistente está em menor população, mas quando eu vou fazendo a aplicação do fungicida, que mata, né, todos os sensíveis e não resistentes, eu começo a ter uma predominância daquele resistente. Vocês veem que aqui foi feito ferimento, então, claro, testemunha toda os frutos todos apodrecidos. Aqui é uma levedura, tá? Então, é uma levedura que o pessoal estava tentando desenvolver. Só que só a levedura não estava dando conta do recado, né? Então, se for resistente, sensível ao fungicida, não fazia diferença. A levedura não funcionava. O fungicida em dose cheia funcionava quando eu tinha população sensível ao fungicida. Perfeito. Só que eu falei que a maioria das vezes eu tenho uma mistura de resistente e sensível. E se eu vou usando o fungicida com o passar do tempo, eu vou ter só a população resistente. Então, eu não tenho eficiente. Ou seja, eu não tenho sustentabilidade do manejo, que a qualquer momento eu posso perder. Se eu uso esse fungicida em meia dose, né, metade da dose, é um cenário semelhante. Então, eu tenho proteção contra a população sensível, não tem resistente. O mais interessante é quando o cara combinou a meia dose de abendazole com a levedura. Por que meia dose? Primeiro, para permitir economicamente o posicionamento da levedura. Senão, se eu não tirar um pouco do custo do produtor, né, ele não tem uma justificativa para utilizar o controle biológico. Segundo, é que usando menor concentração ali do tiabendazole, eu permiti a compatibilidade com a levedura. Então, com isso, eu tinha uma tecnologia que somava, que era o fungicida, pelo menos para a população sensível, e uma outra, que era a levedura, que tinha o papel dela, desde que eu tivesse menor pressão de inóculo, né? Você vê que ela sozinha não deu conta do recado aqui. Então, na situação que a gente tem, que é uma população resistente e uma sensível, né, a combinação dos dois garantiu sucesso. Nem sempre garantiu sucesso com população exclusivamente resistente e garantiu sucesso quando a gente tinha uma população sensível. Então, é uma outra frente do controle biológico a gente pensar em integração com o químico como parceiro um do outro. Então, a levedura sozinha não conseguia controlar, o tiabendazole sozinho não conseguia controlar se eu tivesse com população insensível, mas se eu combino as duas estratégias, eu tenho a sustentabilidade do manejo. Essa está sendo uma tendência lá no mercado europeu de defensivos, pessoal. Então, tem uma diretriz da União Europeia de 2009 e cada país está regulamentando essa diretriz para reduzir o uso de defensivos. Então, como é que as empresas já estão se antecipando essa redução do uso de defensivos? Simplesmente, no mesmo produto, eles estão colocando 50% do ativo de fungicida e eles estão colocando um produto biológico compatível, já em mistura
comercial, né? Então, isso aí já tem vários produtos nessa linha, né, para utilização. Então, isso é um aspecto muito interessante de tendência hoje do manejo integrado. Está começando no mercado europeu, só que se a gente pensar em várias multinacionais como BASF, Syngenta e Bayer, né, são do mercado europeu. Então, eles já têm esses produtos no portfólio lá no mercado europeu, eles estão trazendo aqui para o mercado, a tendência é que se traga isso para o mercado nacional também. Por enquanto, a gente não tem nenhuma sinalização nesse sentido. Controle biológico no tratamento de sementes, nessa compatibilidade, a gente fez trabalho com bacilos e fungicidas para controle de risoctônia. Então, quando a gente colocava só o biológico, né, a gente tinha a produtividade aqui em sacas de feijão por hectare, então só ele, né, quando fazia combinação com fungicida, nem sempre se aproximava. Então, é muito importante a gente ver essa compatibilidade com o biológico. Então, esse aqui, por mais que a gente fazia o plaqueamento e via que tem compatibilidade, eu perdia muito em produtividade. Já um outro produto que não era tão bom no campo, né, então 30 sacos por hectare, quando eu combinava com o fungicida, eu tinha uma sinergia ali de produção. Se eu tivesse só o fungicida, né, então eu tinha um acréscimo ali de 3 sacos em relação ao uso do fungicida ou um enraizador, né, combinação com um enraizador ali no sistema. Mas dependendo do produto, ele sozinho, a eficiência era maior. Então, é muito importante a gente saber essa questão de compatibilidade. Será que a compatibilidade vai dar uma sinergia ou vai dar uma redução? Isso aí, quem fornece as informações são os fabricantes, né, dos produtos biológicos que tem no mercado. A questão da resistência de planta. Se eu tenho uma planta mais resistente, eu tenho maior ou menor eficiência do controle biológico. Então, em beterraba, e principalmente pensando em beterraba açucareira, que é uma cultura muito importante, em vários países de clima temperado, a principal doença é cercóspora, né? Então, desfolha completamente e se busca variedades resistentes. Então, uma das empresas líderes no mercado de sementes de beterraba é a KWS, e eles têm um material que é resistente, mas não é resistência total, né? Mas você vê que é uma resistência multigênica. Então, eu tenho aqui essa HM 7054, 34 de área abaixo da curva na planta não tratada, e 55 nessa beta 2185, que é uma planta sensível. E, claro, essa doença impacta em produtividade. A produtividade de açúcar, 9.500 quilos, né, por hectare, na variedade resistente, e na variedade sensível, 8.900 quilos. Então, impacta ali em 600 quilos, quase 600 quilos por hectare, né, o uso de uma variedade resistente, e o único redutor ali foi a doença. Então, o que é a ideia? Integrar com aplicação. Então, a gente pode ter a aplicação de fungicida, tetraconazole, né? Então, 4 aplicações de fungicida, então, no caso, tetraconazole, aplicação de fungicida com biológico, então, biológico preventivo, né? 14, 28, 42 dias, e uma combinação de fungicida mais biológico. Aqui, 4 aplicações de fungicida, tetraconazole, 3 aplicações de fungicida, tetraconazole, 2, e aqui uma mistura de biológico mais fungicida. Então, o que é que acontecia, pessoal? Então, quando eu tinha variedade sensível, tinha um impacto, claro, da aplicação do fungicida. Então, 4 aplicações, 19. 3 aplicações eu já perdi aqui, ou seja, tinha necessidade realmente dessa quarta aplicação, e também a gente viu isso em produtividade, vê isso. E tem um acréscimo mesmo na variedade resistente. Você vê as 4 aplicações, aumentou o teto produtivo ali. Então, não é resistência completa, então a gente reduz a taxa de esporulação, reduz o dano causado, mas não consegue controlar totalmente. Então, teve um acréscimo ali em produtividade quando usava o fungicida. E o que acontecia quando usava o produto biológico no sistema? Então, esse biológico, né, então, exclusivamente biológico, na variedade sensível, o efeito não foi tão bom. Mas na variedade resistente, o uso exclusivo do biológico, né, reduziu a doença, não tão bem quanto o uso exclusivo de fungicida,
Mas o aspecto interessante é que aumentou a produtividade. Então, outro aspecto do controle biológico não é só o controle de doenças, mas pode ter um efeito de promoção de crescimento de plantas, resultando em aumento de produtividade. Então, você vê que 4 aplicações do biológico, perdeu aqui em 300 quilos para o uso exclusivo do fungicida, mas ganhou em relação a 3 ou 2 aplicações do fungicida. Né? E esse efeito foi muito maior. Então, você vê aqui, quando eu tinha uma variedade sensível, né, em termos de produtividade. Só que olha só a doença, pessoal, a doença aumentou. Só que eu tive um efeito compensatório, talvez ali em promoção de crescimento, isso aumentou em produtividade em relação à variedade resistente. A variedade resistente, ela vai ter ali os genes sendo expressos e isso aí reduzindo a produtividade. Então, estou drenando para o metabolismo secundário. Quando eu tive o produto biológico ali, eu tive um efeito ali no controle, no aumento de produtividade, mas nem sempre o controle da doença. Combinando biológico com químico, né? Então, tetraconazole, isso, né, aos 14, 28, 42 dias, então 3 aplicações da combinação dos dois, biológico e químico, né? Então, que teve severidade da doença semelhante, produtividade semelhante, né? Só que na variedade resistente nem sempre se refletiu. Ou seja, os benefícios acontecem com os exclusivos, né, para uma doença como cercóspora. E por que cercóspora é uma doença muito importante, né, pensando em estabelecimento de comunidades bacterianas. Se eu tenho a doença já estabelecida lá, eu tenho impacto no estabelecimento de bactérias. A cercosporina, que é a toxina produzida por cercóspora, ela tem uma ação antibacteriana. Você vê numa folha afetada por cercóspora, praticamente só tem essa doença. Então, ela não só é uma fitotoxina, como também ela tem um papel como ação antimicrobiana. Manejo integrado em lírio, né? E vários desses aspectos estão no livro que eu disponibilizei na campus virtual, tá, pessoal? Um da capinha laranja. Então, tem esses relatos, né, dessas práticas de controle integrado. Estratégia adotada: desinfestação de substrato, vapor de caldeira, injetado em seguida recolonização do substrato. Nesse caso, no lírio, eles usam a caldeira, injetam vapor para desinfestar o substrato, depois recolonizam esse substrato com produtos biológicos. Controle de doenças da parte aérea, então os mesmos organismos anteriores, mais clonostax e Bacillus thuringiensis israelensis, para controle de fungos gnáticos. Erradicação, eliminação de plantas doentes, e na floricultura foi onde eu vi que realmente fazia essa eliminação o Hogan, né? A eliminação de tecido sintomático, né? Então, a eliminação de plantas e partes doentes, e as caixas eram sanitizadas também. Resultado, sustentabilidade, redução não só do controle da doença, mas também 70% de redução de custo de produção. Então, esse é um aspecto muito importante, pessoal, principalmente pensando em plantas ornamentais, que a gente discutiu já quando falou de cultivo protegido, porque muitos dos insumos são dolarizados. E o mercado é o mercado interno, ou seja, não é dolarizado. Então, nem sempre você consegue transferir esse aumento do custo de produção para o consumidor final. Então, é fundamental trabalhar com redução de custo de produção. Então, é muito interessante porque assim, é um dos nichos que usa muito controle biológico, mas que não é uma certificação orgânica, né? Então, é realmente um aspecto técnico de utilização das práticas de manejo biológico. Spac Filho, mesma realidade, né? Então, lírio da paz, tem um problema com o cilindrocládio, a gente mostrou lá quando a gente falou de controle biológico em cultivo protegido, né? Então, eles fazem incorporação de emulsionado de peixe, hidrolisado de peixe, né? Isso aí faz com que a gente tenha supressão do substrato, aplicação foliar de micro-organismos também. Então, nesse caso, o produtor não relatou que reduziu o custo de produção, mas garantiu sustentabilidade do controle, e se botar na ponta do lápis realmente, reduziu porque ele tinha um problema de não fazer reentrada de pessoal. E na produção em estufa, você tem que escalonar a produção.
Então, você precisa que trabalhadores entrem no sistema o tempo todo. Essa possibilidade de escalonar, isso também é um ganho para o produtor. Uma integração, né, do químico e biológico, então, estrobilurina para controle de oídio, aqui a testemunha, aplicação do biológico, é um bacillus, né, a severidade da doença de 50%, ou seja, não estava controlando. A estrobilurina sozinha também não estava 50% de severidade da doença. Mas quando se combinou as duas tecnologias, foi visto uma redução para, no máximo, 20% de severidade da doença. Certo? Então, isso é um aspecto muito interessante de ser observado, são mecanismos de ação diferentes, e quando você combina as duas estratégias, você pode ter sinergia ali no controle. Isso trabalhando numa condição de alta pressão de inóculo. Vejam só a testemunha, 70% de severidade da doença. Então, a gente não pode deixar chegar a esse patamar de oídio. Então, a gente trabalhar com doses mais baixas. Bom, pessoal, esse era o aspecto que a gente precisava passar para vocês em relação à integração do controle biológico dentro do sistema de produção. Dúvidas?